É uma data comemorativa, uma data festiva, e sempre numa data festiva há muitas coisas que podem ser ditas, muitas coisas que podem ser consideradas. Mas levando em consideração a proposta desta noite, que é falar dessa relação da alegria e com a esperança, eu quero convidar a congregação para a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versos 20 e 21 apenas. Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Os irmãos podem permanecer assentados como estão, acompanhando então a leitura. Nessa noite eu quero falar sobre a gloriosa esperança da igreja. A sua gloriosa esperança da igreja, portanto, de Jesus Cristo. Capítulo 3 de Filipenses, versos 20 e 21, nos diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Há mais ou menos 2 anos atrás, meus irmãos, eu tive a oportunidade de, juntamente com a minha esposa, no início desse momento difícil que todos atravessamos, vinculados à pandemia, de assistir uma série chamada Quando Chama o Coração. Foi um momento bastante significativo, tanto para mim quanto para ela, naquela loucura que estávamos vivendo, assistir uma série que, de algum modo, nos acalmava e nos ajudava diante das notícias, diante das incertezas, diante das dificuldades que o mundo estava enfrentando e que nós enfrentamos, nós passamos. Esta série ela é bastante significativa porque ela se passa mais ou menos no início do século XX, no interior do Canadá, e conta a história de uma jovem sofisticada, inteligente, professora, que sai de um grande centro urbano e se muda para o interior para exercer a sua vocação como professora. Inspirada nos diários de sua tia, encontrados numa daquelas buscas feitas na sua grande casa, no seu casarão, no grande centro urbano da época. Ela vai para o interior, ela chega a uma região chamada Coal Valley, que significa Vila do Carvão. É uma região mineradora, com muitos desafios. Uma vila inicial que reunia pessoas de várias partes do Canadá que estavam à procura de uma estrutura, de um trabalho para a manutenção de suas famílias. Mas essa cidade enfrenta um grande problema. Há um terrível acidente que simplesmente ceifa a vida de 43 mineradores. Filhos ficaram órfãos, esposas viúvas e uma quantidade irrisória de homens, uma vez que todos eles praticamente trabalhavam naquela mineradora. Esse é o cenário que Elizabeth Thatcher encontra ao chegar nesse vilarejo. Mas aquelas mulheres e aquelas famílias precisam retomar a vida. Elas precisam reajustar algumas coisas. E nesse trabalho, elas precisam empreender, elas precisam trabalhar, elas precisam abrir os seus negócios, até que se solucione os problemas ligados ao que havia acontecido. À medida que a cidade cresce, à medida que a cidade se desenvolve, e esta jovem sofisticada e inteligente auxilia no processo como professora, o nome da cidade deixa de ser Coal Valley, a Vila do Carvão, e passa a ser Hope Valley, a Vila da Esperança. É uma história
fabulosa. A esperança passou a mover aquela cidade. A esperança passou a mover aquelas famílias. As coisas se reajustaram e tudo começou a funcionar. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela é uma carta que consegue conjugar muito bem essas duas palavras centrais da proposta de gratidão a Deus pelo aniversário da igreja, que é alegria, mas ao mesmo tempo esperança. Mas é muito interessante e importante que a gente já estabeleça que, de imediato, falar de esperança não significa necessariamente estarmos falando da mesma coisa. É possível que você tenha uma percepção diferente da que eu tenho, ou que eu tenha uma percepção diferente da sua, e poderíamos até dizer que, como corpo de Jesus Cristo, podemos ter uma percepção distinta do conceito de esperança que a sociedade, de um modo geral, possui. Há, de fato, do ponto de vista bíblico, uma distinta categoria para a esperança na perspectiva bíblica e uma distinta categoria para a esperança na perspectiva do mundo, da modernidade. O conceito bíblico de esperança é distinto do conceito mundano de esperança. Para o mundo, a esperança está vinculada com incerteza, com improbabilidades. Muitas pessoas, quando afirmam eu tenho a esperança de, elas não estão confiando naquilo que de fato ela diz. Elas apenas esperam. Alguns casuisticamente, outros talvez torcendo para que a coisa funcione. Mas não é essa a maneira como as Escrituras lidam com o tema da esperança. Porque, do ponto de vista bíblico, esperança não está vinculado a incertezas, mas a esperança bíblica está vinculada à certeza. É certeza. Há uma certeza em jogo. Aquele que espera tem a certeza de alcançar. Aquele que espera tem a certeza de chegar ao ponto, ao destino que se tem em mente. Mas não é essa a perspectiva do mundo. O mundo, ao falar de esperança, é falar de incertezas. Do ponto de vista bíblico, falar de esperança é falar de certeza. O próprio conceito bíblico de fé é isso, não é? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se nós aprofundarmos o conceito daquilo que o autor aos Hebreus está dizendo, nós vamos chegar ao ponto da esperança, e permitam-me aqui a redundância, a esperança que de fato espera, que é real, que é concreta. Essa carta, ela foi dirigida a uma cidade importante dentro do cenário do Império Romano, capital da província da Macedônia, lugar, inclusive, de nascimento e formação do grande Alexandre o Grande. Era uma colônia militar, e por ser uma colônia militar, possuía um honroso status de cidadania, que era concedida pelo próprio imperador. Isso significa dizer que as pessoas que moravam em Filipos e aqueles que governavam a cidade de Filipos não respondiam a quaisquer outras pessoas, senão diretamente ao imperador. Eles não estavam ligados a outros nomes e a outros homens na questão do governo. Tinha uma certa autonomia, exatamente por ser uma importante base militar do Império Romano. Cidade esta criada em homenagem a nada mais, nada menos do que o imperador Filipe. E essa epístola, meus irmãos, ela é escrita exatamente no período em que Paulo está atravessando um tempo muito difícil na sua vida. Essa epístola é chamada categorizada como uma das epístolas da prisão de Paulo. Filipos é uma cidade importante, portanto, dentro do cenário, ao qual Paulo dirige uma carta à igreja, durante o período em que provavelmente os indícios apontam para a sua prisão em Roma. E o seu conteúdo, apesar de ser diversificado, tratando de vários aspectos da vida cristã e da própria fé cristã, parece que tudo gira em torno da alegria. E isso é bastante significativo, considerando quem é que está falando de alegria. É um homem que está algemado, um homem que está preso, um homem que está com cadeias nos seus pés, num local úmido,
um local triste, mas que de fato não conseguia conter aquilo que Paulo era em Cristo, aquilo que Paulo era no Evangelho. E Paulo, ao escrever esta carta, ele precisa corrigir pensamentos de alguns mestres sectários que estavam intrometidos no contexto da igreja. E o que basicamente Paulo vai ensinar, ao menos na passagem que lemos, é que a gloriosa esperança da igreja, essa gloriosa esperança da qual estou falando, repousa no fato de sermos neste mundo. Portanto, estamos incluídos nesse aspecto. Eu e você, nós que estamos em Cristo. No fato de sermos neste mundo uma colônia celestial que aguarda a revelação de Jesus Cristo para a transformação de nossos corpos e submissão de todas as coisas à autoridade do próprio Senhor da igreja, que é Jesus. Esse é o ensino de Paulo. Para facilitar a compreensão, a pergunta é: o que consiste ou no que consiste a gloriosa esperança da igreja? No que consiste essa gloriosa esperança? Essa esperança que é certa, ela é concreta, ela é real. E aí, desdobrando o ensino de Paulo, em primeiro lugar, consiste em sermos uma colônia celestial neste mundo. Colônia celestial neste mundo. As palavras do apóstolo Paulo, ali no início do verso 20, dizem: pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Observe isso. A nossa pátria está nos céus. Por que Paulo diz isso, irmãos? Lembram-se que Filipos é uma colônia militar? As pessoas de Filipos, elas tinham um orgulho de pertencerem àquela cidade, porque o status de cidadania daqueles que moravam ali, daqueles que viviam ali, era um status completamente distinto dos status dos outros, de outros lugares, de outras cidades. Ser um cidadão filipense era algo extraordinário, era motivo de orgulho, era um título, era uma honra, era um privilégio. E aparentemente, por causa dos mestres sectários que estavam muito mais preocupados com as questões desta vida, que estavam muito mais preocupados com as questões deste mundo, que estavam muito mais preocupados com as prioridades que eles haviam estabelecido para si mesmos, eles não estavam conseguindo contemplar a grandeza de pertencer a uma pátria celestial e de pertencer a uma colônia celestial. E Paulo precisa recuperar o pensamento dos irmãos, reajustar o pensamento dos irmãos com relação a essas coisas. Parece que eles se orgulhavam tanto de serem filipenses, esquecendo-se de fato de quem eles eram em Cristo. Por isso Paulo precisa dizer que nós somos uma colônia celestial neste mundo. Que a nossa pátria, e é isso que a palavra pátria aqui significa, aponta para o status de cidadania, aponta para uma colônia que era algo tão comum, não apenas no passado, mas também hoje. Há grandes centros urbanos que viraram, ou que acolhem colônias de tantos países do mundo. Nós assistimos isso de quando em vez, a gente percebe e sabemos de colônias importantes que, inclusive, existem no próprio país, aqui no Brasil. A nossa pátria está nos céus, é o que diz Paulo. Paulo procura mostrar àqueles irmãos que os olhares deles deveriam estar postos onde deveriam estar postos. Naquilo que era prioritário, naquilo que era verdadeiro, naquilo que era eterno e que tinha a ver com a identidade da própria igreja. A nossa identidade em Jesus Cristo. E é interessante que Paulo, estando na condição que estava, preso, sofrendo por causa do Evangelho, ele pudesse dizer: olha, a nossa pátria está nos céus, de onde nós esperamos chegar em breve.
Esse poderia ser um anseio de Paulo, e um anseio legítimo. Legítimo. Mas não é isso que ele diz. O que ele diz é: nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. De onde aguardamos o Salvador. Essa linguagem, ela é uma linguagem brilhante, porque ela aponta para o fato da intervenção histórica de Cristo. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, intervindo historicamente para cumprir os propósitos eternos de Deus. Propósitos estes que nos incluem como partes dessa grande colônia. Essa colônia celestial. O Cristo que virá para buscar a sua igreja. E um conceito bem distinto daquele conceito que era valorizado pelos mestres sectários, cujos olhares estavam muito mais preocupados com aqui e também com o agora. Esse Senhor, que é Jesus, é apresentado como o Salvador, que traz-nos a ideia aqui do libertador, daquele que porá fim a todas as coisas que precisam ter fim e que restaurará todas as coisas que precisam ser restauradas. E volto a dizer, isso nos inclui o Senhor Jesus Cristo. E note, o Senhor Jesus Cristo. Expressão tão ofensiva para o imperador romano. Porque ele se arvorava o único e absoluto Senhor. Mas a nossa pátria, ou a pátria a qual nós pertencemos, tem um Senhor. E a fidelidade é a esse Senhor. Se nós olharmos para aqui e para o agora, poderíamos estabelecer muitos senhores. Mas se olharmos para Cristo, todos os demais senhores desta vida pulverizam. Porque não se ajustam, não alcançam a grandeza de Jesus Cristo. Uma colônia celestial. Irmãos, nós somos uma colônia celestial. Nós não somos cidadãos deste mundo, o Senhor Jesus deixou muito claro. E a gente precisa reaver esse conceito. A gente precisa lembrar disso. E viver sob essa realidade em Cristo Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, essa gloriosa esperança da igreja, ela consiste no fato de termos a esperança da transformação de nossos corpos. O apóstolo Paulo, na sequência, diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Irmãos, você consegue alcançar a grandeza daquilo que Paulo está dizendo? Repito, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Se nós tínhamos quaisquer dúvidas com relação à transitoriedade da vida, boa parte dessa ideia que tínhamos sobre essa transitoriedade foi, de algum modo, reajustada com tudo que vivemos nos últimos 2 anos. Foi um tempo difícil, não foi, irmãos? Foi um tempo difícil. Muito difícil. Tão difícil que talvez muitos de nós ainda não tenhamos superado os efeitos que esse tempo causou em nós, individualmente falando, em nossas famílias, em nossas igrejas, na sociedade. Nós fomos expostos à morte de um modo que talvez jamais tenhamos experimentado antes e, quem sabe, talvez depois ou posteriormente, quando consideramos o maciço trabalho em torno dela, no mundo inteiro. Onde nós dormíamos e acordávamos com notícias entristecedoras. Mas veja o que Paulo diz. O mesmo Paulo que está preso. O mesmo Paulo que teria todos os motivos, humanamente falando, para rejeitar a experiência que ele estava vivendo. E por causa do Evangelho. Ele diz: o qual transformará o corpo da nossa humilhação. Paulo utiliza aqui o corpo da nossa humilhação para mostrar que nossos corpos, que a nossa existência, que a nossa vida, ela é transitória.
A ideia de corpo de humilhação aqui é para mostrar que esse tempo presente e essa estrutura que nós possuímos, ela é de fato temporária e ela sofreu efeitos terríveis e mortais causados pelo próprio pecado, desde que os nossos pais se rebelaram contra Deus no Éden. E nós nascemos neste mundo com incertezas, mas há uma delas que se estabelece, se consolida como uma verdade, que é a morte. Uma criança ao nascer pode nascer num ambiente favorável à riqueza, quem sabe à pobreza, à sofisticação ou à não sofisticação, à cultura ou à não cultura. Mas não importa de que lado ela nasce, se precisarmos estabelecer um lado, claro, todos sabemos que a única certeza que temos é a morte. Que em Cristo é transformado em uma glória. Em Cristo é glória. Paulo disse isso. Ele pegará o nosso corpo de humilhação, ou o corpo da nossa humilhação, que caracteriza e que qualifica a nossa condição, aquilo que eu sou e aquilo que você é, neste instante, nesse momento, enquanto aguardamos os desfechos históricos da nossa existência, seja pela volta do Senhor, seja pela morte. Que para o crente, para aquele que está em Cristo, é vida. E se é vida, é esperança. A gente tem esperança. E mais, veja o que Paulo diz. Ele não apenas transformará e deixa em suspense no que será transformado, ou quais as bases dessa transformação. Ele diz, para ser igual ao corpo da sua glória. Da glória de quem? De Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que esse corpo, ele será transformado para ser igual, e a palavra aqui igual é para mostrar a real semelhança entre a natureza de um corpo e de outro, para ser igual ao corpo da sua glória, do Cristo ressurreto, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, consequentemente não haverá mais luto. E todas aquelas coisas que nos preocupam, aquelas coisas que tentam nos aniquilar, simplesmente serão destruídas. E aquilo que é esperança para nós se realizará por causa de Jesus. Ele transformará o meu e o seu corpos semelhantes ao dele mesmo. A vida passa, nós caminhamos, chegamos a uma idade que a gente começa a já ver muitas caixas de remédio em cima de alguns balcões nas nossas casas, e eu estou nessa fase. Mas a gente tem esperança. A gente sabe que a gente vai chegar lá. E sabe por que a gente sabe? Não é porque a gente é bom, não é porque a gente é esperto, não é porque a gente é inteligente, é porque Jesus é quem é. E por conta das promessas que ele fez à sua igreja. Nossa esperança está também nisso, em termos dos nossos corpos transformados. E transformados conforme a operação de Jesus, conforme o poder de Jesus. Segundo a eficácia do seu poder. Segundo a eficácia do seu poder. Poder. É como que dizendo que o mesmo poder que atuou na ressurreição de Jesus é o poder que operará na transformação de nossos corpos. Isso é glorioso. É o tipo de glória que, juntamente com tantos outros tipos de glória, nos faz olhar para quem de fato nós precisamos olhar, que é Cristo, o Senhor da grande colônia dos salvos, espalhados sobre toda a terra.
Terceiro e último lugar, meus irmãos, essa gloriosa esperança da igreja, ela consiste também em vermos todas as coisas sob a autoridade de Jesus. Eu não sei você, mas eu não gosto do que eu vejo no mundo hoje. Eu não me sinto à vontade com o mundo hoje. No mundo eu não me sinto em casa. E eu sei que essa é a sua realidade também. Sabe aquela sensação de que a gente vive num espaço que a gente está deslocado, que a gente não pertence a ele? Isso é claro para você? Isso tem ficado muito claro para mim. Muito claro para mim. Eu não sou um cidadão à vontade no meu país. Eu não sou um cidadão à vontade no meu estado. Eu não sou um cidadão à vontade na minha cidade. Eu não sou um cidadão à vontade no mundo. E eu sei que, ao utilizar aqui a primeira pessoa, eu sei que essa análise, essa percepção pode ser também dita por você. Porque eu tenho consciência que você também, por estar em Cristo, não se sente à vontade. Não se sente à vontade no mundo em que nós vivemos. E, obviamente, que essas coisas nutrem em nós o desejo pelo retorno de Nosso Senhor. A gente deseja e anseia o retorno de Nosso Senhor. A gente quer que Ele venha como um noivo ao encontro da noiva, para nós nos encontrarmos com Ele nos ares, como diz o apóstolo Paulo, para estarmos para sempre com Ele. Essa é a nossa esperança. Mas não é a esperança em que a gente torce sem saber se vai funcionar, se vai dar certo. É o tipo de esperança que a gente sabe que vai funcionar, porque aquele que empenhou a sua palavra, ele cumpre. Ele cumpre. Aquilo que ele afirmou, ele cumpre. E não houve uma única palavra dita por Jesus que ele não tenha cumprido. E aquelas que ainda estão em aberto, elas se cumprirão por certo. Porque ele não pode mentir. E, consequentemente, meus irmãos, chegará o dia em que ele vai claramente submeter todas as coisas à sua autoridade, pelo seu poder, pela sua eficácia. O texto diz, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, sabe o que significa isso? Reis, príncipes, imperadores, presidentes, governantes serão subjugados à autoridade de Jesus. As nações serão subjugadas a Jesus. Gente de toda língua, tribo, povo e nação será subjugada a Jesus. Ele será Senhor absoluto, onde não haverá mais dúvidas, onde não haverá mais preocupações, onde não haverá mais nuvens que provoquem dúvidas. Tudo estará límpido, tudo estará claro, e Ele, com o seu eterno poder e a sua glória, governará sobre todos os povos, e mais, honrará a sua igreja. E aquilo que é a realidade da igreja hoje se tornará a realidade do mundo, porque nós estamos debaixo da autoridade de Jesus. Ele é o Senhor da igreja, exclusivo Senhor da igreja. E aqueles demais compreenderão isso. Por isso que o próprio Paulo, ele afirma sobre a realidade dos povos se curvando diante da autoridade de Jesus. O que fica muito evidente, inclusive, no próprio livro do Apocalipse. Cristo porá fim nesse estado de coisas que nos faz nos sentir deslocados nas nossas cidades, no nosso mundo. O que é um bom indício de que, de fato, não pertencemos a este mundo. De que estamos em Cristo e nele estamos guardados. Irmãos, rápidas aplicações daquilo que Paulo está dizendo aqui, que eu espero sejam úteis para a Igreja Batista do Jardim Botânico, em seus 56 anos. Primeiro, irmãos, lembram-se quando disse que Paulo poderia ter dito, por exemplo, a nossa pátria está nos céus e eu desejo logo chegar lá? Mas não é isso que ele diz? Ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Ele poderia pedir para abreviar o sofrimento dele para ir logo, né? Mas quando ele parece que
apesar de toda a expectativa da vinda do Senhor que havia ali, ele deseja que o Salvador venha para resolver o que tem que ser resolvido. Você lembra disso quando eu disse? Isso significa dizer, meus irmãos, que Jesus é o verdadeiro tesouro da igreja. E não os benefícios que lá nos esperam no céu. A glória do céu é Cristo. Sem Cristo não há céu. O grande tesouro da igreja é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Se a igreja tem a Cristo, e a gente pressupõe que a igreja dos santos, dos salvos, tem a Cristo, embora possamos confundi-la com as comunidades locais em que Cristo está ausente, a igreja de Laodiceia que o diga, ele estava à porta batendo para entrar na igreja. Mas partindo do princípio que Cristo é o Senhor da igreja, Ele está na igreja, Ele é o nosso tesouro. Que nos falte água, nos falte alimento, nos falte a saúde, nos falte os recursos, nos falte tudo, mas que não nos falte Cristo. Que não nos falte Cristo. Pois Ele é o nosso tesouro, o glorioso tesouro, o inigualável e incomparável tesouro, o Senhor da igreja. Ame de todo o coração esse tesouro. Viva para Cristo. Segunda aplicação, há um risco que nós corremos quando consideramos o que Paulo está dizendo aqui. E o risco está em pecarmos contra o Senhor quando fazemos das coisas desta vida as nossas prioridades. Repito, pecamos contra o Senhor quando fazemos das coisas desta vida as nossas prioridades. Você entende bem o que eu digo? Porque você passa pelo que eu passo. Se a gente não tomar cuidado, a gente passa a ser Marta no mundo de Maria. Né? Quando eu digo mundo de Maria, dessa pátria celestial, que anseia pelas coisas de Jesus, mas que se ocupa tanto com as coisas desta vida e abre mão das coisas que realmente importam. Pecamos contra o Senhor quando fazemos das coisas desta vida as nossas prioridades. Irmãos, quais têm sido as nossas prioridades? Pelo que nós estamos lutando? Pelo que nós estamos empreendendo energia, empregando energia? Se você e se eu conseguimos responder a isso, nós sabemos quais são as nossas prioridades pela resposta que nos vem à mente. Quais são as nossas prioridades? Terceiro, pelo seu poder, Cristo transformará o nosso estado de humilhação em glória. Irmãos, as aflições, as lutas do tempo presente, o que diz a Escritura, não podem ser comparadas ou não se comparam à glória que em nós, Igreja de Jesus, há de ser revelada. Ele transformará o nosso estado de humilhação em glória. Essa é a certeza, meus irmãos, que nós temos. É a certeza que a igreja tem. E é uma certeza que aponta para a eternidade, significando que, de fato, aquele que começou vai concluir. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Usando a linguagem do Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele completará a sua obra. Por isso nós podemos louvar o nome dele e viver sob a expectativa concreta, real, de que vai passar. Seja lá o que for que você está enfrentando, irmãos, vai passar. Você entende? Vai chegar uma hora que tudo isso vai passar. Estaremos para sempre com o Senhor. Por último, está chegando o dia. O dia e a hora em que todas as coisas serão colocadas debaixo dos seus pés. Eu não estou dizendo com isso que ele virá na minha geração, embora eu deseje muito.
E peça ao Senhor que venha. Em oração, de vez em quando, é Maranata, vem, Senhor. Vem, vem, Senhor. Mas eu não sei se ele virá. Mas eu sei que está mais perto do que a gente imagina. Talvez eu não esteja aqui para ver. Talvez você também não esteja aqui para ver. Nós não sabemos quando isso acontecerá, mas vai acontecer. Está chegando. Está chegando. Falta só mais um pouco. Vamos perseverar. Vamos confiar. Vamos amar a Jesus. Amar o seu evangelho. Amar a sua palavra. E gastar as nossas vidas para a glória do Senhor. Que a nossa oração seja que teu reino venha. Que a nossa oração seja a daqueles que empreendem, que lutam por aquilo que realmente vale a pena. Há uma gloriosa esperança para a igreja, meus irmãos. Nos apeguemos nessas coisas. E o façamos para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar? Posso pedir a vocês para ficarem em pé? Vamos orar. Os nossos corações, ó Deus, se alegram pela gloriosa esperança que o Senhor prometeu ao teu povo. Os nossos corações se regozijam, ó Deus, porque as tuas obras estão se realizando, estão se cumprindo, e estamos, ó Deus, sinceramente desejosos pela chegada do desfecho de todas essas coisas, enquanto aguardamos a vinda de nosso Salvador. Ó Deus, nós ansiamos por isso. Queremos muito que o Senhor venha. E que venha ao encontro do teu povo. Mas também reconhecemos que o Senhor tem o tempo e a história nas mãos. Que a tua palavra precisa se cumprir. Que dias difíceis poderão nos acercar. Mas a nossa súplica, Senhor, é que o Senhor nos ajude. Que o Senhor guarde o teu povo. Que sejamos preservados santos e fiéis. Dignos do nome de nosso Senhor Jesus. Diante do Senhor está uma pequena parte do teu povo. Reunida aqui, Senhor, para celebrar a graça do Senhor ao longo destes 56 anos. Cuida destes irmãos aqui, Senhor. Fortalece a fé, dê-lhes sabedoria, discernimento, prontidão para servir ao Senhor e ao próximo e compartilhar das eternas verdades do Evangelho de nosso Senhor. Que assim como o Senhor a fez prosperar nos anos completados, que os anos vindouros sejam repletos de alegria e bênçãos sobre a vida do teu povo. Que pela pregação da tua palavra, tantos outros sejam aqui salvos e enxertados na grande árvore do Senhor. Colocados no grande edifício do Senhor como pedras vivas. Abençoe, portanto, o teu povo aqui, mas não apenas eles, todo o teu povo. Ó Deus, ajuda-nos. Precisamos do Senhor e imploramos o teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos, obrigado. Deus os abençoe. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,